O São Paulo garante já ter conversas com empresas interessadas no patrocínio master do tricolor. Vale lembrar que o contrato com o Banco Inter termina no fim desse mês de abril e até agora não há renovação. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar detalhes sobre essa história. Quero te atualizar sobre Obi Mikel, volante nigeriano que negocia com o Botafogo, notícia que você viu em primeira mão aqui no canal do Nicola. Quero te atualizar também sobre o interesse do Atlético Mineiro em Léo Cittadini, do Atlético Paranaense. E para fechar, Sérgio Conceição, técnico do Porto, está de saída do time português. Isso tem alguma coisa a ver com Jorge Jesus e Flamengo? Respondo no vídeo. E aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a um dos canais que mais trazem informação aqui no YouTube, exclusiva sobre o mercado do futebol, bastidores e finanças. Se você ainda não conhece, assista o vídeo até o fim e se curtir não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho, beleza? Quero começar o vídeo repercutindo uma informação que eu trouxe com exclusividade nessa quarta-feira. Obi Mikel, volante nigeriano que passou por 10 anos no Chelsea, negocia com o Botafogo. No primeiro vídeo te contei que o Botafogo já havia feito uma proposta e esperava até sexta-feira para que o Mikel respondesse sim ou não. Quero te trazer algumas novidades em relação a essa história. Para começar, o fato de o Mikel ser casado com uma ucraniana que já veio desfilar no Rio de Janeiro e adora a cidade. Ela entende que seria uma boa para a família vir morar no Rio de Janeiro. A única coisa certa é que o Mikel não quer mais jogar na Turquia nem na China. Ele busca um outro tipo de país, nem que ele tenha de pensar em parar de jogar temporariamente para continuar morando em Londres, cidade que ele escolheu para viver ao lado da família. A primeira proposta que o Botafogo fez é maior do que a que ele tinha quando jogava no Trabzonspor da Turquia. Por lá ele tinha $1,5 milhão por temporada. A oferta do Botafogo por 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, era superior a $2 milhões, bem superior a $2 milhões. O grande problema é que ao longo dessa quarta-feira, o Mikel entrou em contato com o representante do Botafogo para pedir um pouco mais em relação à oferta feita pelo Botafogo na terça-feira. O grande ponto é que os dirigentes do clube carioca garantem ter chegado ao limite, ou muito próximo dele, em relação à primeira proposta feita ao Mikel. Uma curiosidade importante, outra informação exclusiva. O Yaya Touré, que negociou com o Botafogo recentemente, chegou a mandar nos últimos dias recadinhos para o Botafogo, que estava disposto a reiniciar negociações. Mas, dentro da diretoria do Botafogo, há uma preferência pelo Mikel, que é bem mais novo que o Yaya Touré, embora sejam jogadores de posições diferentes. O Mikel mais recuado como um volante, o Yaya Touré com capacidade para jogar como um meio atacante. Ainda há otimismo dentro do Botafogo em relação à possibilidade de contratação do nigeriano, mas as tratativas estão muito longe de serem fáceis. Quero falar agora sobre Sérgio Conceição, técnico português de 45 anos de idade que comanda o Porto, líder do campeonato português. Ele está na terceira temporada à frente do Porto e, ao que tudo indica, vive as últimas semanas no comando do clube. Há um desgaste com parte dos jogadores, com parte da imprensa e também com a diretoria. O curioso é que na metade da temporada, entre dezembro e janeiro, a situação dele era extremamente delicada, porque o time tinha 7 pontos de desvantagem em relação ao Benfica no campeonato nacional. O Benfica tropeçou, o Porto se aproveitou e hoje é líder do campeonato português com 1 ponto de vantagem em relação ao Benfica. Ainda assim, a situação dele não é das mais bacanas. Tanto que, de acordo com uma pessoa muito próxima ao Sérgio Conceição, com quem eu converso, ele passou a fazer aulas de alemão. A grande pergunta é para que ele quer aprender a falar alemão se ele é português, vive em Portugal e trabalha por lá. Isso pode ser um indício de que ele esteja em negociações com algum clube da Bundesliga. Conversei com o Mário André Monteiro, que é jornalista especialista em futebol alemão aqui no Brasil, e ele falou que seriam 3 possibilidades na Bundesliga nesse momento. O técnico do Borussia Dortmund, Lucien Favre, anda pendurado desde a eliminação do time na Liga dos Campeões para o PSG e também na Copa da Alemanha. A Bundesliga ainda tem outros 2 times com tradição em contratar jogadores portugueses, o Frankfurt e o Wolfsburg, que seriam 2 alternativas ao Sérgio Conceição. Mas por que eu estou falando de futebol português se em geral aqui no canal do Nicola só falo de clubes brasileiros ou de negociações que envolvam brasileiros? Porque a saída do Sérgio Conceição do Porto pode impactar na renovação do contrato do Jorge Jesus com o Flamengo. O Jorge Jesus nunca escondeu a possibilidade de um dia voltar a Portugal. Ele tem, inclusive, em algumas postagens recentes, demonstrado saudade da sua terra. E a possibilidade de trabalhar no Porto seria uma alternativa bastante interessante.
Uma pessoa do staff do Jesus chegou a me confidenciar algumas semanas atrás que o Porto já teria feito uma oferta de 5 milhões de euros por temporada livres de impostos para contratar o Jorge Jesus. A proposta, porém, é pior do que a feita pelo Flamengo, que já se dispôs a pagar 6 milhões de euros livres de impostos também por temporada para a manutenção do Jorge Jesus. A grande verdade é que com a pausa nas competições, a gente só deve ter uma definição em relação ao Sérgio Conceição e também ao futuro do Jorge Jesus em algumas semanas. Quero te contar agora sobre mais um pedido de Jorge Sampaoli. O técnico argentino entrou recentemente em contato com o pessoal do Atlético Paranaense para pedir a contratação de Léo Cittadini. E o interesse do argentino nem é novo em relação ao meia. Na temporada passada, enquanto era comandante do Santos, o Sampaoli ligou para o Atlético Paranaense para pedir o retorno do Cittadini à Vila Belmiro. Vale lembrar que ele foi revelado na Vila, estou falando do Léo Cittadini. Na oportunidade, o Léo jogava pouco no Atlético Paranaense, ele não tinha muito moral com o Thiago Nunes. Ainda assim, o Atlético Paranaense se recusou a fazer a proposta. Mas, voltando aos dias atuais, em relação à oferta do Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense, o Galo não tem dinheiro para fazer essa compra e ofereceu ao Atlético Paranaense uma relação de vários jogadores que poderiam ser envolvidos numa troca. Mas o presidente Mário Celso Petralha, o Paulo André, que é o gerente de futebol, e o Dorival Júnior, todos foram contrários à negociação. Primeiro porque o Léo Cittadini tem sido bem mais utilizado nesse ano do que na temporada passada. Depois porque o Atlético Paranaense tem vontade, tem a intenção de vender o Léo Cittadini na metade do ano por um valor próximo a 6 milhões de euros. Jogador de 26 anos de idade que somente agora consegue atuar de forma mais regular como titular. O que pode facilitar uma negociação com o exterior é o fato dele ter cidadania italiana, o que permitiria que ele não ocupasse a vaga de estrangeiro no exterior. Para fechar, quero falar sobre o São Paulo e a possibilidade real de o clube ficar sem patrocinador master para os próximos dias. O contrato do São Paulo com o Banco Inter termina em 30 de abril, final desse mês. E eu contei para vocês algumas semanas atrás, vou até deixar o link aqui, a informação de que as negociações entre São Paulo e Inter haviam esfriado. Cheguei a dizer na oportunidade que o gato havia subido no telhado em relação a essas negociações. A informação foi confirmada em uma live aqui no canal do Nicola na noite dessa quarta-feira pelo Elias Albarello, que é o diretor financeiro do São Paulo. Ele não mostrou muita esperança na manutenção, na renovação do contrato com o Banco Inter, especialmente por causa das paralisações no campeonato, essa incerteza de quando a bola volta a rolar por aqui por conta da pandemia do coronavírus. Mas, porém, contudo e todavia, o Elias Albarello trouxe uma boa notícia para o torcedor são paulino. De acordo com ele, já existem negociações ou conversas com outras empresas interessadas na possibilidade de estampar a marca no patrocinador master do São Paulo, no espaço mais nobre da camisa tricolor. Vou ler um pedaço da frase que ele disse na live que trata exatamente desse episódio. Ele falou assim, abre aspas, evidente que agora a situação muda muito. O Banco Inter tem prioridade na renovação e sempre mantivemos isso. Ainda existe interesse, mas depende muito de outras coisas. Agora o trecho mais importante. Sempre há procura de interessados em expor a marca em um time de renome mundial. Não abrimos nenhum tipo de conversa. Estamos recebendo algumas sondagens, mas a prioridade é a renovação com o Banco Inter, fecha aspas. Declarações importantes do diretor financeiro do São Paulo, Elias Albarello, que tratou sobre vários outros assuntos também na live, como a dívida, como a redução proposta pelo São Paulo e recusada pelos atletas de 50% dos salários durante esse período de crise. Ele ainda falou sobre a possibilidade de modernização do Morumbi, sobre a chance de uma transformação do São Paulo numa SA, enfim, vou deixar o link aqui para que você assista a live por inteiro. Mas voltando ao caso específico do patrocínio, é bem provável que o São Paulo, ainda que já tenha conversas, ainda que tenha interessados, passe a ter, a partir do mês de maio, nenhum patrocinador master, o que vai causar uma bela perda de receitas. O contrato atual do São Paulo com o Banco Inter garante 14 milhões de reais fixos por temporada e cerca de 3 milhões de reais variáveis. Ou seja, o São Paulo embolsa 17 milhões de reais por temporada, um valor superior a 1 milhão de reais por mês. Com o seu patrocinador master, em época de crise, de falta de receitas, não ter o Banco Inter, possivelmente no mês de maio e talvez no mês de junho, certamente é mais um problema para o tricolor administrar. Você pode ter ficado curioso para saber quais empresas procuraram o São Paulo para abrir conversas. Cheguei a perguntar para o Elias sobre alguns dos nomes especulados, por exemplo, da Jeep e da Emirates. Ele não quis confirmar nem negou que sejam essas as interessadas e disse que esse assunto está sendo tratado no departamento de marketing.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E por falar em live, nessa quinta-feira, a partir das 8 da noite, mais um convidado. Pode ser o Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Internacional, ou o André Mazuco, que é responsável pelo Vasco da Gama. Estou conversando com os dois, se não for um na quinta, vai ser o outro na sexta e vice-versa. Também gostaria que você usasse o espaço para comentários para deixar sugestões de entrevistados que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola, além de, obviamente, comentar tudo que eu disse nesse vídeo. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!